Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de fevereiro do ano 2021, pelo nosso calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 21 de Shevat do ano 5781. Na próxima quinta-feira, ao pôr do sol, dia 11 de fevereiro, nós estaríamos no primeiro dia de Rosh Chodesh, e na sexta-feira, ao pôr do sol, estaremos no primeiro dia do mês de Adar, o novo mês que teremos aí pela frente. Aí a semana que vem nós estaremos aí conversando um pouco com referência ao mês de Adar. Donária Carmo, de Lisboa, Portugal, já está conectada conosco nessa à tarde com a Torá. Louvamos a Hashem pela vida sua e de tantos outros que estão aí se conectando conosco. O Newton Corren, lá de Presidente Prudente, que está conosco também aí nessa tarde. Louvamos a Hashem pelas vidas que vão se conectando conosco e agradecer a Hashem também, né, por poder conhecer pessoas como vocês, mesmo que seja a princípio, né, de modo virtual, mas temos uma coisa que nos une, uma coisa em comum, que é o monoteísmo e a Torá de Hashem, que é verdadeiramente a nossa única regra de fé e prática, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e para nós não judeus temos as nossas 7 leis de Noah, as 7 leis universais, né? Junto com as 7 leis universais temos a Teshuvah, a Tefilá, estudo de Torá, né? E a Tzedakah, que são 5 bases para as quais nós nos firmamos para podermos seguir cada vez mais o monoteísmo à luz dos olhos do Eterno, à luz de sua Torá, que foi concedida no Monte Sinai a Moshe e a todas as nações, né? Então louvamos a Hashem por isso. A Edina Silva, lá de Bauru, também está aí conosco, né? Edina Silva de Bauru. Agradecemos a Hashem por termos, né, uma sala de aula tão vasta como esta, né? E também muito prolífica. Cada vez mais ficamos sabendo aí de lugares e pessoas que nem imaginávamos onde poderíamos estar, fisicamente falando, e através da tecnologia podemos estar presentes aí em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? E juntos nós podemos fazer isso, bem como juntos, né, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, em que de fato podemos usar a tecnologia em nosso benefício, de podermos cumprir a nossa missão. Pois a nossa missão fundamental, a nossa missão suprema é transformar o mundo no lar, para ser o lar de Deus. Então essa é a nossa missão suprema. E temos aí, né, missões que são auxiliadoras da nossa missão suprema. Então, portanto, né, que nós possamos nos apegarmos cada vez mais em tudo aquilo que Hashem tem para as nossas vidas, e possamos aí estarmos aí no dia a dia, de fato cumprindo a missão que Ele confiou a cada um de nós. Uma das coisas mais que nós aprendemos na nossa vida secular, desde o momento que nascemos até o presente momento, segundo, né, a faixa etária de cada um, não resta dúvida, uma das coisas que nós mais aprendemos é que quando alguém confia em nós para realizarmos alguma coisa, é porque essa pessoa ela confia que você é capaz de o fazer. Então todos nós, né, logicamente aqueles que são de mais idade, por exemplo eu, né, que já passamos aí da casa dos 60, então uma das coisas que nós aprendemos nessa nossa jornada é que quando nos dão uma tarefa para fazermos, uma missão para cumprirmos, é porque essa pessoa ela confiou em nós.
E ao confiar em nós, significa que ela confiou que você tem potencial para cumprir essa tarefa, essa missão que lhe foi confiada. Assim é o nosso Deus, assim é o Todo-Poderoso, que Ele confiou em cada um de nós a missão suprema, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus. Então, Ele sabe que você tem potencial para isto, né? Não podemos ficar aí, vamos dizer assim, muitas vezes enrolados como um novelo de lã, com pequenas coisas ou coisas insignificantes. Vimos numa das gotas de sabedoria do Rebbe, esses dias atrás, um exemplo simples. O pouco instante que passou, esse momento que passou, esse segundo que passou, para Deus ele já se tornou insignificante. E o que está sendo valorizado pelo próprio Deus? Esse exato momento que nós estamos vivenciando. É esse momento que você vive que está sendo importante e está sendo considerado para Deus. Então, por isso que realmente o momento exato em que nós estamos vivendo é este momento que conta para Deus. Por isso que os sábios falam que realmente a cada instante Deus está recriando todas as coisas ou criando todas as coisas a partir do nada absoluto. Por isso que esse segundinho que passou, para Deus já se tornou insignificante. Esse momento é que está sendo contado para Deus. Então, nesse momento em que você está envolvido com o estudo de Torá, para Deus, você é um grande tzadik. Você é um dos justos entre as nações. E esse momento está sendo contado para Ele. No seu, vamos dizer, no seu livro de vida, esse momento Ele está contando você como inscrito no livro da vida. Então, por isso, o momento que vivemos precisa ser realmente para Ele e, ao mesmo tempo, cumprindo a nossa missão suprema de transformarmos este mundo para ser o lar de Deus. E é através desse momento que nós juntos estamos cumprindo essa missão, né? Levando aonde estivermos, levando a luz dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, levando a luz da presença divina aonde nós estamos. E à medida que nós vamos compartilhando, né, os vídeos, ou vamos compartilhando o conhecimento do monoteísmo, nós estamos exatamente cumprindo a nossa missão. E isto conta muito para o nosso Deus, né? Malu, lá do Distrito Federal, acabou de se conectar aí também, né? Se eu não me engano, acho que o Marcos, também lá do Paraná, está conectado aí, né? Então, veja aí, ó, nós temos, né, pessoas lá em Portugal, Presidente Prudente, Bauru, Pirajuí, Brasília, né, Paraná, e então já vemos aí que na realidade já somos uma grande sala de estudos de Torá, e isso está realmente de acordo com a vontade divina de podermos estar aí exalando a luz da Torá e a luz da presença de Deus. Amém? Vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Menachem Mendel, o 7º Rebbe, o tzadik da nossa geração, o 7º e último Rebbe, e principalmente, né, é o tzadik da nossa geração. Então, nessa gota de sabedoria de hoje nós estamos no 139º dia do ano 5781. E essa sabedoria do nosso Rebbe nos diz assim para o dia de hoje: a derrota é uma coisa que não existe. A derrota é uma coisa que não existe. O Rebbe está dizendo: sempre há mais uma chance. Acreditar na derrota é acreditar que existe algo, um certo ponto no tempo,
que não veio de cima. Saiba que Deus não tem falhas. Se as coisas parecem estar piorando, isso é apenas uma parte do processo de melhora. Nós só caímos para saltar de novo, ainda mais alto. Uau! Realmente é muito bom quando nós pegamos uma gota de sabedoria do nosso Rebbe, e isso daí vem mexer muito conosco. Vem mexer profundamente conosco. Quando nós escutamos o Rebbe dizendo, a derrota é uma coisa que não existe. Mas Rebbe, eu fui derrotado num propósito, num objetivo, no trabalho, aconteceu alguma coisa comigo que eu me senti derrotado. Mas o Rebbe continua dizendo para você, a derrota não existe. Primeira coisa, porque a derrota não existe, porque sempre há mais uma chance. Sempre há mais uma chance. Então a derrota, ela foi algo simplesmente como a palha no vento, algo passageiro. Você tem uma nova oportunidade para sair do quê? Vitorioso, conquistador. Mas o Rebbe, ele não para por aí, ele ainda diz assim, se você acreditar na derrota, se você valorizar a derrota, o que acontece com esse momento em que você valoriza a derrota? O Rebbe, então, ele vem dar um puxão de orelha, no bom sentido e realmente de forma amorosa, ele dá esse puxão de orelha. Qual que é o puxão de orelha que ele nos dá? Ele diz assim, se você acreditar na derrota, se você valorizar a derrota, o que está acontecendo? Existe um ponto no tempo que você está colocando em que isto não veio de cima. O que significa isto? Primeiramente, nós precisamos confiar que tudo, seja de bom ou não, vem de cima. Significa, vem da parte do Eterno, vem da parte de Hashem. Tudo relacionado à tua vida, em volta de você, no mundo, no universo, tudo vem de cima, vem da parte do Eterno. É algo que nós temos que ter convicção disso. Nós não podemos titubear, nós não podemos ser que nem vara de bambu, que o vento chacoalha para tudo quanto é lado. Mas nós precisamos ter a flexibilidade da vara de bambu, quer dizer, momentos bons e ruins que nós passamos na nossa vida e damos uma chacoalhada para lá e para cá. Mas nós não podemos perder a firmeza de uma árvore bem sólida, bem solidificada, bem enraizada, bem firme, como os cedros do Líbano, eretos, fortes, inabaláveis. Ou como as montanhas que estão ao redor de Jerusalém. Significa que, seja momentos bons ou não que passamos, nós não podemos nos mover da nossa fé monoteísta e da confiança que tudo vem da parte de Hashem, do Eterno. Então, se os momentos que eu estou passando são bons, graças a Hashem. Se os momentos que eu estou passando não são lá tão bons assim, graças a Hashem. Ou seja, tudo é Deus, porque Deus é tudo. Fora dele, nada há. Nada existe fora de Hashem. Então, por isso, nessa gota de sabedoria, o Rebbe, ele vem dar aquele puxãozinho de orelha de uma forma amorosa, no sentido de nos chamar a atenção para aquilo que é real e verdadeiro, e não para aquilo que não existe. Por isso que ele diz, a derrota
é uma coisa que não existe. Mas você ainda pode dizer, como que não existe? Se eu tive o dessabor de sofrer algum tipo de derrota. Pense bem. Fique atento. O Rebbe, o tzadik da nossa geração, ele não mente. E os seus ensinamentos, alicerçados na Torá que o são, ele confirma e diz, a derrota é algo que não existe. Então a pergunta é, como algo que não existe, se eu a experimentei? Porque nós precisamos analisar aquilo do ponto de vista da Torá, do ponto de vista da ortodoxia, Rabade, dos nossos sábios, que vem através dos milênios, dentro dessa ortodoxia. Os nossos rabinos ortodoxos do ensinamento do Rabade, por que ele diz que não existe? Então nós temos que descobrir primeiramente o que existe, para saber o que não existe. E o que é que existe? Primeira coisa absoluta, Deus. Só Ele existe. Só Ele é. Só Ele era. Só Ele sempre o será o que Ele é. Então a primeira coisa que eu tenho que ter confiança e certeza é que só Ele existe. Você não existe, eu não existo. O mundo que nós estamos não existe. É algo muito profundo isso. É algo muito... Meu Deus do céu, o que é isso? Essa é uma das grandes maravilhas que a Torá, com os ensinamentos dos nossos sábios, dos nossos rabinos ortodoxos, traz para nós. São ensinamentos que é exatamente para colocar o nosso pensamento, a nossa massa encefálica, para funcionar. Não é para ficar como um enchimento da nossa caixa craniana, para ocupar espaço sem motivo, sem sentido. Quando o nosso Rebbe diz que a derrota ela não existe, é exatamente isso que o Newton Cohen, de Presidente Prudente, está falando aí. Porque é algo superficial. O que é algo superficial? É aquilo que passa, não permanece. A derrota ela passa, as vitórias permanecem, as conquistas permanecem. A derrota vai embora. As vitórias permanecem. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele é conquistador, Ele não conhece derrota. Ele permite que nós possamos experimentar, no sentido humano que nós entendemos, a palavra derrota, mas no nível mais profundo da sabedoria, da ortodoxia, da Torá e dos nossos sábios, é uma experiência que Deus permite que nós possamos passar, para que nós possamos valorizar ainda mais aquilo que é real, o nosso Deus e as suas bênçãos que chegam para nós. Então, nesse sentido, o Rebbe ainda diz assim, quando alguém valoriza a derrota ou coisas semelhantes a estas que são passageiras, então é acreditar que existe algo, um certo ponto no tempo que não vem de cima. O que o Rebbe quer dizer aqui? Que quando a pessoa ela dá crédito, valoriza e acredita realmente na derrota, ele, no sentido humano para nós entendermos, e de forma simples também,
O Rebbe está dizendo aqui o quê? Que essa pessoa que está dando valor e crédito à derrota, ao mal, e por aí afora vai, é como se ele estivesse traçando um mundo paralelo ao mundo real. E acreditando que há um outro Deus, ou uma outra criação, ou um outro mundo, de onde está vindo esta experiência que nós chamamos de derrota. Então, nesse sentido, significa que nós anulamos o mundo real e o único Deus real. Aí nós caímos na idolatria. Aí nós caímos na blasfêmia contra Deus. E as 7 leis universais nos falam exatamente sobre essas duas questões também. Não cometer idolatria e não blasfemar contra Deus. Porque se você acredita em, entre aspas, outra força que não seja do único Deus, então você comete idolatria. Você quer dizer que existe sim um outro poder que não seja do nosso Deus. Continuando, pense bem. Saiba que Deus não tem falhas. Aqui está a chave desta gota de sabedoria de hoje. Saiba que Deus não tem falhas. Então, quando você valoriza a derrota, dá credibilidade a ela, alimenta e fortalece a derrota, você está dizendo: Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus, Ele falhou comigo. Você teria esta coragem de Amaleque para se pronunciar diante de Deus? Porque foi isso que Amaleque fez quando ele foi afrontar o povo israelita, quando saiu do mar e os atacou. O cinismo, a audácia, a perversidade de Amaleque em afrontar não o povo em si, mas o Deus dos israelitas. Porque as nações, quando ouviram acerca do que Deus fez na vida dos israelitas no Egito e na saída do Egito até aquele momento, passando pelas águas do mar por 12 túneis, saindo do outro lado, na margem mais ao norte da onde eles tinham entrado, por 12 túneis, 12 canais, as 12 tribos, cada um por um túnel. Quando ele vai ao ataque contra os israelitas, com seu cinismo, com a sua audácia, ele estava dizendo: cadê o Deus de vocês, que tirou vocês do Egito e trouxe livres aqui do outro lado desta margem do mar? Eu estou guerreando contra vocês. Realmente Deus está com vocês? Realmente Deus está no meio de vocês? Esse foi o princípio do cinismo e da audácia de Amaleque. E quando nós vamos para essa gota de sabedoria, onde está o tema sobre questão de derrota, que não existe, então saiba que Deus não tem falhas. Amaleque foi derrotado pelos israelitas, mas através dos milênios até hoje, no sentido figurado, espiritualmente falando, os filhos de Amaleque têm atacado o povo judeu nas suas várias dimensões nesses milênios todos. Depois de Amaleque, temos aí, mais resumidamente, né, o primeiro exílio babilônico, quando foram levados para a Babilônia, a destruição do primeiro templo. Hoje nós conhecemos Babilônia como Iraque. Olha o que Iraque é hoje. A segunda destruição do templo foi exatamente no ano 69 desta era comum,
pelo Império Romano e a grande diáspora, o povo judeu esparramado nos quadrantes da terra. Mas olha o que é hoje o povo de Israel. Por isso que se canta alegremente, dançando e pulando, e com muita confiança no Todo-Poderoso. Ame Israel, Rai. Ame Israel, Rai. O povo de Israel vive. E olha o que aconteceu com o Império Romano, e olha o que está acontecendo com o Império Romano. Temos também outrora, nos dias de Esther e Mordecai, lá na antiga Pérsia, conhecida hoje como Irã, quando Ramã, um dos descendentes de Amaleque diretamente, tentou dizimar, eliminar os judeus. E olha o que aconteceu com Amaleque, toda a sua família e todos aqueles os seus seguidores. Ramã e toda a sua família foram enforcados, morreram, perderam tudo. Por causa do quê? Do ódio gratuito contra Israel, o povo judeu. Então saiba, o Rebbe diz assim, Deus não tem falhas. Quando ele disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta aliança com Avraham Avino, nosso pai Abraão, ela não foi modificada, ela não foi anulada, ela não foi cancelada. O pacto do Eterno, ou os pactos que o Eterno tem feito, eles são eternos, porque Ele é eterno e a sua verdade é eterna. Então, dentro disto, o Rebbe vem com o seu puxão de orelha de forma amorosa e diz, saiba, é uma afirmação, é uma imposição para não restar dúvidas. Saiba o que? Deus não tem falhas. Se Ele não tem falhas, se nós cremos nisso, confiamos nisso, então você, eu, nós já podemos não somente sorrir, mas também podemos nos jubilar com danças e cânticos e louvor de gratidão a Deus pelas bênçãos, vitórias e conquistas que Ele já decretou no mundo espiritual. E aqui no mundo físico, no mundo de Asiá, no mundo da ação, tem seu dia e a sua hora estabelecida por Ele para se concretizar essas vitórias e estas bênçãos que Ele já nos garantiu. Continuando, se as coisas parecem estar piorando, isso é apenas uma parte do processo. Que processo? O processo de melhora. Quando você entra na escola, quando chega no fim do ano, existe lá uma prova final. Essa prova final é exatamente de tudo aquilo que se refere ao ano letivo, chamado de prova final. De todas as provas do ano, essa prova final é aquela que dá medo em todos os alunos, porque é a prova final. Agora é hora do vamos ver. Então, se as coisas parecem estar piorando, é exatamente isto. Esta é uma prova que você está passando, porque Deus quer te elevar a um degrau a mais. Ele quer te elevar um andar a mais, para que você possa subir, se elevar para algo melhor e maior, para maiores vitórias, maiores conquistas. Então, se as coisas parecem, olha bem o que diz o Rebbe, parecem. Por quê? Porque a derrota não existe.
ela é superficial, ela é como a palha, o vento bate e leva ela embora. Ela não permanece, ela não é fixa. Então, essa prova que nós conhecemos com a palavra de derrota, na realidade, ela faz parte de um processo de melhora. Deus tem algo melhor para conceder a você e a mim, para conceder a nós. Então, não olhe de forma negativa para isso e nem se deixe dominar por isso. Como diz o salmista, né, no Salmo 121. De onde me virá a minha ajuda, o meu socorro? Quando eu olho para os montes, quando eu olho para a prova final do fim do ano, ou a prova final deste momento em que nós estamos atravessando, porque a partir deste ponto nós temos algo melhor e maior para desfrutarmos, e no final deste período também teremos uma outra prova final, para algo melhor e maior, e assim é sucessivamente. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo de melhora até a revelação de Mashiach e para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Se fosse para você ganhar a vida eterna de forma sem esforços, sem autossacrifício, se fosse para você ganhar a vida eterna assim, ó, não. Por isso, o termo mais propício para ser usado é exatamente o que? Prova, e não derrota. Prova. Então aceite as provas da sua vida, aceite as provas como algo que vem realmente de cima, da parte do eterno, e não algo, como diz lá, né, de um certo ponto no tempo, ou seja, criando um mundo paralelo, criando uma divindade paralela, criando um poder paralelo. Pois não existe, só existe um poder, que está somente em Hashem, o único Deus e o único Criador de todas as coisas, aquele que não tem princípio e nem fim, aquele que não nasceu e nem morreu, que também não é homem e nem filho do homem. Como diz o salmista, né? Não confie no homem e nem no filho do homem, onde não há o poder de salvação. Então, o homem, ou seja, qualquer que receba o título, né, de homem ou filho do homem, na realidade é mortal e nele não há confiança nenhuma. Então, portanto, amados, finalizando o dito do nosso Rebbe, nós só caímos para saltar de novo e ainda mais alto. Então a prova, no sentido de nós só caímos para saltar de novo e ainda mais alto do que antes. É por isso que o proverbista diz de uma forma bem categórica: o justo, ele pode cair, mas ele não fica prostrado, porque ele levanta para algo melhor e maior. Que assim seja em sua vida, no seu cotidiano, lembrando-se sempre, nunca esqueça, saiba, Deus nunca falha. Às vezes, você precisa olhar para o espelho e dizer isso para você mesmo. Há momentos em que você precisa, pode ser em qualquer lugar, você não pode ter vergonha do teu Deus. E às vezes, seja onde for, você está em público e alguma coisa quer colocar você para baixo, no sentido literal de derrota. Não tenha vergonha. Mesmo no meio da multidão, fale num alto e bom som. Saiba, Deus nunca falha.
além de você confirmar isso para você mesmo, quem estiver à sua volta e estiver ouvindo, você estará levando para ele a luz do monoteísmo, da Torá, a luz do único e o verdadeiro Deus. E exatamente, às vezes, é nesse momento que não só você está precisando disso, na realidade, não é nem você que está precisando agir assim para você mesmo. É alguém que está no meio daquela multidão, ou algumas pessoas que estão no meio daquela multidão, que está precisando ouvir alguma coisa nesse sentido. E você vai estar despertando nela a centelha divina, para que ela possa buscar o único e o verdadeiro Deus. Dessa forma você estará salvando uma vida, e quem salva uma vida salva o mundo inteiro e tem muitos méritos diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso, viva com amor e alegria, com júbilo, pulando e dançando, cantando, sempre em gratidão pelas bênçãos que já recebestes e pelas bênçãos que já estão garantidas, porque Ele decretou nos céus bênçãos e vitórias para você. Baruch Hashem. Então vamos à nossa quarta leitura do estudo da nossa 17ª Parashá Itró, ou Jetro, né? É a nossa 17ª Parashá, e nós estamos na nossa quarta aliá, o nosso quarta chamada à leitura da Torá. No livro de Êxodo, Shemot, nós estamos ali no capítulo 18, e nós vamos ler, né? Nós lemos, né, o capítulo 18 na nossa aliá de ontem, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, do verso 1 ao 6, a nossa quarta leitura. E nós temos aqui um fato interessante. Quando nós finalizamos a leitura do capítulo 18, né, onde nós vemos ali, né, que Moisés despediu o seu sogro Itró, e ele se pôs a caminho com o objetivo de levar a luz da Torá e o monoteísmo aos demais membros da sua família lá em Midian. Aqui, a partir do capítulo 19, realmente Deus ele volta, né? A Torá, ela volta a narrativa da Torá na sua sequência anterior a Itró, né? Então aqui nós estamos retornando a partir do capítulo 19, nós estamos retornando lá no capítulo 18, no verso 12, que a partir dali que começou a falar de Itró, o sogro de Moisés, Jetro, certo? E antes dessa passagem, né, o capítulo 18, versos 11 para trás, agora nós voltamos naquele período lá, para nós darmos continuidade aqui na história, nos relatos da Torá, com os comentários de Rashi. Então o capítulo 19 de Êxodo assim nos fala: no primeiro dia de Sivan, do ano 2448 a contar da criação, o terceiro mês depois de Nissan, em que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, onde Deus lhes disse que lhes daria a Torá. O estado de expectativa em que ficaram nesse dia pelo recebimento da Torá deve ser revivido diariamente, pois precisamos estudar a Torá com o entusiasmo característico das novas experiências, como se Deus a tivesse dado pela primeira vez no próprio dia a todos nós. Partir então de Refidim com um espírito unânime de arrependimento por terem duvidado que a presença de Deus estivesse entre eles, e chegaram ao deserto do Sinai. Ainda nesse estado espiritual inspirado, e acamparam no deserto, começaram a preparar-se para a entrega da Torá. Embora cada indivíduo tenha reagido diferentemente a esse evento, todos perceberam que ele os tornaria uma única nação, sob o mesmo Deus, unido por tal consciência nacional religiosa. Israel acampou ali,
como um povo coeso. Infelizmente, essa foi a última vez, até sua entrada na terra de Israel, que o povo esteve tão unido pelo mesmo Espírito. Em todas as paradas subsequentes, houve indivíduos ou grupos que divergiram da comunidade ou se rebelaram contra Deus. Acamparam em frente ao monte, em seu lado oriental. O cume do Monte Sinai estava coberto por uma nuvem e assim permaneceu continuamente até a entrega da Torá. Uma observação nossa aqui, uma observação que nós fazemos aqui, segundo o comentário de Rashi, ele fala que essa foi a única e última vez em que o povo esteve realmente reunido, unido de forma coesa, como um povo só. Todos no mesmo pensamento, no mesmo coração, na mesma visão, na mesma palavra, no mesmo ouvir, no mesmo sentimento. E por unanimidade, eles viveram nesses momentos de uma forma como um só. Apesar de serem mais de 3 milhões de pessoas, eles estiveram como se fosse um só, nesta expectativa para a outorga da Torá, né? E depois disso daí, houve divergências como até hoje, certo? Todo Israel está precisando também de ser sarado e curado, né? Não somente as nações, mas também o povo judeu, certo? Por isso, na revelação de Mashiach, que é a redenção final, não somente o povo judeu, não somente a nação de Israel, mas todas as nações também serão devidamente corrigidas, né, pelo agir de Mashiach. Verso 3. Na manhã seguinte, no dia 2 de Sivan, Moisés subiu o Monte Sinai a Deus. Os anjos protestaram contra a ideia de dar a Torá a mortais, mas Moisés rechaçou seus argumentos e, em consequência disso, eles o encheram de dádivas. A dádiva do anjo da morte foi o conhecimento de que o incenso que seria usado no tabernáculo é eficaz contra a peste. Ou seja, né, segundo Rashi, nesse momento em que Moisés subiu ao monte e foi elevado à presença divina, os anjos eles protestaram diante do Eterno que a Torá fosse dada aos mortais. E Moisés argumentou e trouxe os seus argumentos, que seria válido sim em outorgar a Torá aos mortais, certo? E como isso deu ponto positivo para Moshe e realmente Deus confirmou que a Torá seria outorgada, então os próprios anjos eles encheram Moisés de dádivas, né? Ou vamos usar a palavra simples, presentes. Entre eles, o próprio anjo da morte, ele deu a Moshe o conhecimento sobre o incenso que seria usado no tabernáculo, o Mishkan no deserto e posteriormente no próprio Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que foi o conhecimento sobre o incenso. Inclusive seria eficaz mesmo até contra pestes, né? Então ele deu a Moshe a sabedoria, o conhecimento dos incensos que eram usados no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e depois no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Os incensos que a Torá fala, eles não podem ser usados fora do templo, né? Temos lá, né, vamos ver mais para frente ali, né, de uma certa forma, a receita dos incensos, né? Então, os incensos usados no Mishkan, tabernáculo do deserto, e depois
no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, eles não podem ser usados fora do templo. Bem como também os sábios dizem que todos os utensílios usados dentro do templo não podem ser replicados, ou seja, fazerem réplicas delas e serem usados fora do templo em Jerusalém. Ok? Então vamos em frente. Uma vez que as objeções dos anjos tinham sido satisfatoriamente rebatidas, Deus começou a preparar Moisés para receber a Torá. Deus chamou do monte e disse: em geral, quando ensinares a Torá ao povo, falarás primeiro cada lição suavemente, à casa de Iacove. Isto é, as mulheres, expondo-lhes o sumário dos mandamentos e as recompensas por sua observância. Visto que as mulheres naturalmente são mais predispostas à espiritualidade, isso será suficiente para assegurar que elas cumpram os mandamentos da Torá. De modo contrário, depois que instruíres as mulheres, relatarás a lição abruptamente aos homens israelitas, especificando todos os castigos e detalhes dos mandamentos, a fim de garantir a sua obediência. Agora, porém, diz tanto às mulheres como aos homens exatamente o que se segue: nada mais, nada a menos. Vistes o que eu fiz aos egípcios. Em razão de sua depravação, eles mereciam ser punidos mesmo antes de vos terem escravizado, mas só os puni por vossa causa. Além disto, vistes como eu vos carreguei rapidamente, como se fosse sobre asas de águias, e vos trouxe a mim na noite anterior ao êxodo. Estáveis dispersos por toda a terra de Goshen, mas eu vos reuni instantaneamente em Ramsés, quando era hora de partir. Também em sentido figurado, eu vos carreguei sobre as asas de águias, quando acampáveis junto ao mar de juncos. A águia carrega seus filhotes sobre as asas, a fim de protegê-los das flechas do caçador. Similarmente, coloquei minha nuvem entre vós e os egípcios, para interceptar as flechas e as pedras que eles lançavam contra vocês. Vistes ainda como vos trouxe a mim, tendo-vos escolhido dentre todas as nações, para me ajudares na execução de meu plano para o mundo. Vistes todas essas coisas em primeira mão, e sabeis que fiz tudo isso a fim de trazer-vos aqui para vos dar a Torá. Então agora estabelecereis um relacionamento permanente comigo, se estiverdes dispostos a ligar-vos a mim de duas maneiras. Primeiro, ouvirdes atentamente a minha voz. De que forma? Cumprindo os meus mandamentos. Segundo, guardardes a minha aliança, isto é, vos ligardes a mim de modo suprarracional e incondicional. Para você ter uma ideia do que significa isso, é só você voltar um pouquinho na gota da sabedoria do Rebbe, que falamos no princípio da nossa live. A derrota, ela não existe. Confiar nisto é algo suprarracional. Está acima da nossa razão. Isto é confiar em Deus. Ok? Então, apesar de ser sério o compromisso de cumprir meus mandamentos, constareis que, se tomardes essa decisão agora, isso se tornará mais fácil para vós com o passar do tempo, pois dar o primeiro passo é sempre mais difícil. Em todo caso, uma vez que estabeleçais esse relacionamento comigo, sereis para mim um tesouro estimado acima de todas as nações.
É minha prerrogativa, diz o Eterno, vos escolher dentre todas as nações para este relacionamento, porque o mundo inteiro é meu. Não sou, de forma alguma, limitado à minha escolha. Além disso, vós sereis para mim um reino de nobres, que governará as outras nações, e finalmente sereis uma nação santa, inteiramente dedicada aos meus propósitos, em vez de simplesmente manter e melhorar o funcionamento físico ordenado ao mundo. Essas são as palavras que falarás agora aos israelitas. Nada mais, nada menos do que isto. Com base nesse duplo vínculo entre Deus e o povo, que estava a ponto de ser criado no Monte Sinai, a Torá divide aqui a narrativa histórica em duas partes. Primeiro, começando com os preparativos para a revelação no Monte Sinai, passando pela revelação em si e concluindo com as leis dadas enquanto Moisés ainda estava no monte. E a segunda parte a Torá retrocederá e relatará os aspectos pertinentes ao lado essencial, o pactual do relacionamento, iniciando novamente com os preparativos para a revelação, passando pela revelação em si e a escrita das tábuas da aliança, e terminando com as instruções para a construção do tabernáculo, por meio do qual Deus promete habitar, entre o povo, no meio do povo, que também foram dadas enquanto Moisés ainda estava no monte. Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Então duas coisas que nós precisamos estar aí conectados. Primeiramente, o que diz o Rebbe na sua sabedoria para nós nessa tarde? Saiba, é imperativo que o Rebbe está dizendo. Saiba, é para não deixar dúvidas. Saiba, para não criar um mundo paralelo e nem uma deidade paralela. Saiba, é para não sair desta verdade. O quê? Deus nunca falha. Ponto final. Não tem nem mais, nem porém, nem contudo, ou qualquer outro tipo de muleta. Se você quer usar muleta, o problema é seu. Se você quer andar em cadeiras de roda, sentido figurado e espiritual que estamos falando, o problema é seu. Se você quer andar por terrenos pantanosos e areias movediças, é você que está decidindo o rumo da tua vida para baixo, para a extinção, ou seja, para a morte. Saiba que nenhuma flecha, nenhum dardo, nenhuma lança, nenhuma pedra de Amaleque e os seus descendentes possam alcançar você, possam alcançar a sua casa. Saiba, Deus nunca falha. Ponto final. Depois, dentro daquilo que Rashi nos ensina nesta tarde, duas maneiras, primeiramente dois pontos de Rashi, primeiramente, duas maneiras para estarmos ligados no eterno. Primeira questão, ouvirdes atentamente a minha voz cumprindo meus mandamentos. Segunda maneira, guardardes a minha aliança, isto é, vos ligardes a mim de modo suprarracional e incondicional. Ou seja,
ouvirmos atentamente a voz do Eterno através de obediência aos seus mandamentos e guardar a aliança do Eterno de forma incondicional e suprarracional. Que significa? O Eterno é fiel na sua aliança, ponto final. Não tem como questionar. Ela é incondicional, suprarracional, obedecendo mandamentos e estarmos realmente ligados a Ele, acima da nossa própria capacidade mental ou emocional. Esta é a nossa confiança que precisamos ter nele, certo? E a segunda questão que Urashi nos traz, da nosso segundo motivo dessa tarde, primeiramente, dentro da narrativa histórica, a Torá descreve os aspectos pertinentes do lado racional contratual do relacionamento, começando com os preparativos para a revelação no Monte Sinai. Ou seja, a revelação do Monte Sinai, ela é única, ímpar. O que significa isso, como ela sendo pertinente ao lado racional, contratual do nosso relacionamento com Deus? O Monte Sinai, a revelação de Deus no Monte Sinai, sendo ela ímpar e única. Esta é a única vez. Esta foi a forma ímpar em que Deus se revelou no Monte Sinai para Moshe, aos israelitas e através deles a todas as nações. Essa foi a única vez, foi uma forma inédita, ímpar na história universal, em que Deus se revelou e mostrou o caminho religioso que deve ser seguido. Nunca mais Deus se revelou de tal forma assim. Significa que o único segmento religioso aprovado por Deus para que o povo de Israel e as nações andassem foi exatamente este, revelado a Moisés no Monte Sinai, a Torá, os escritos do Eterno. Depois disso daí, depois de 1000 anos, apareceu um segmento religioso aí dizendo que foi uma revelação. Depois deste, mais 1000 anos pela frente, apareceu um outro segmento religioso aí, dizendo que foi Deus que tinha dado esse segmento. Na realidade, se o Eterno ele é incondicional e ele é eterno em suas alianças, portanto significa que Deus ele não violou o seu pacto do Monte Sinai. A sua revelação foi única, ímpar. E se nós queremos andar uma vida espiritual agradável a Deus, se nós queremos estar ligados ao único Criador dos céus, da terra, do mundo visível e mundo invisível, se nós realmente queremos ter parte na história bíblica, é este segmento religioso com fundamentos, raízes no judaísmo. E sempre estando cada um de nós, das nações não judias, estando debaixo da liderança de um rabino. Fora isso, tudo se tornou criação dos homens. Tudo se tornou uma criação de um mundo paralelo, de um ponto no tempo em que criaram, dizendo que foi Deus, e na realidade não foi Deus. Estamos no limiar da história da humanidade, estamos no limiar dos tempos. O mundo não vai
pum, como muitos dizem por aí. Não vai acontecer aquilo que muitos estão dizendo por aí, voltando a falar, sem fundamento judaico da palavra, sem o fundamento dos 5 primeiros livros, onde muitos estão dizendo por aí, o mundo vai pum, puf, vai virar pó, e outros dizem, né, que logo na sequência eles vão morar no céu. Só se você virar estrela para morar no céu, caso contrário você não vai morar no céu coisa nenhuma. Quem mora lá no céu são as estrelas, os luminares. O grande e o menor dos luminares estão lá. Foi lá que Deus colocou eles para habitar. As estrelas, os corpos celestes, a lua, o sol, galáxias, planetas, inclusive o nosso, que está suspenso neste universo. São estas coisas que moram nos céus. Fora isso daí, até hoje não tem nenhuma comprovação bíblica de alguém, ser humano, que foi morar no céu. Entendeu? O mundo, quando o verdadeiro Mashiach se revelar, ele trará a redenção final, curando e sarando todas as coisas. Porque este mundo, ele será transformado no lar de Deus. Porque esse foi o propósito do princípio da criação, lá em Bereshit, no princípio. No princípio, foi isso que Deus quis fazer, que este mundo fosse a sua morada, e como ele, na virada do dia, estava ali conversando com Adão, é exatamente o que ele queria fazer com os seres humanos. Mas houve uma pedra aí no caminho e o pecado veio e não pôde se concluir esse plano. Por isso, desde o princípio, a nossa missão suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Mas com a verdade bíblica, com a verdade dos 5 primeiros livros da Torá, e não com dogmas, nem com ideologias e nem com doutrinas de homens e segmentos religiosos que inventaram-se através dos milênios por aí. Mas segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, e muitas coisas que foram confirmadas pelos livros históricos, também pelos profetas e pelos salmistas. Saiba, Deus nunca falha. Que esse seja sempre o norte em tua vida. Amanhã, às 14 horas, estaremos aqui para a nossa quinta Aliyah. Shalom, shalom. Até amanhã.